10ª sessão ordinária do dia 30 de junho de 2014. Está subindo. Convido o senhor primeiro secretário para proceder à chamada dos senhores vereadores. Aguinaldo Aparecido Valério. Presente. Ana Maria Bortoleto Ribamem. Presente. Carlos Alberto Mizera Ferreira. Presente. Doraci Marcelino Martins. Presente. Francisco Martins Saraiva. Presente. Luiz Desânia Víquio. Presente. Marcelo Pereira da Cruz, presente. Senhor presidente. Sara Maria Tamilini. Presente. Wilson Lourenço da Silva. Presente, tá? Se fazem presentes os 9 vereadores, senhor presidente. Havendo o número legal, em nome de Deus, dou por aberto o trabalho da presente sessão. Convido o senhor primeiro secretário para dar conhecimento à casa do expediente recebido do senhor prefeito municipal. Galha, 24 de junho de 2014, ofício de número 136/2014 do gabinete do senhor prefeito. Assunto: encaminha projeto de lei de número 022/2014. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando para apreciação e deliberação dessa nobre Casa de Leis o projeto de lei supracitado que autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder, na forma de permissão de uso, imóvel público à empresa S.A. Artefatos de Madeira Limitada, visando o fomento do emprego e da industrialização no município de Galha, São Paulo. Solicitamos especial atenção dos nobres edis para aprovação do presente projeto de lei, bem como que sua tramitação se dê em regime de urgência, com apreciação em sessão extraordinária. Ao ensejo, reiteramos os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Nilton Rodrigues Freire, prefeito municipal. Galha, 24 de junho de 2014, ofício de número 137/2014 do gabinete do prefeito. Assunto: encaminha projeto de lei de número 023/2014. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando para apreciação e deliberação dessa nobre Casa de Leis o projeto de lei supracitado que autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder, na forma de permissão de uso, imóvel de propriedade do município de Galha à empresa Cirinaica Indústria e Comércio de Plásticos Limitada. Solicitamos especial atenção dos nobres edis para aprovação do presente projeto de lei, bem como que sua tramitação se dê em regime de urgência, com apreciação em sessão extraordinária. Ao ensejo, reiteramos os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Nilton Rodrigues Freire, prefeito municipal. É o que consta o expediente do senhor prefeito, senhor presidente. Considerados objeto de deliberação, desse aviso aos autos do projeto de lei número 022/2014 e 023/2014, as comissões permanentes. Primeiramente, a Comissão de Justiça e Redação e, após, a Comissão de Finanças e Orçamento, para que o prazo legal apresente seus pareceres. Terminada a leitura do expediente recebido do senhor prefeito municipal, convido o senhor primeiro secretário a proceder à leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Eu gostaria de informar aos senhores vereadores que eu fiz um projeto, um requerimento aqui. Um decreto legislativo, senhor presidente? Para dar o título de cidadão galiense ao Juliano, assim conforme é também a vontade dos senhores vereadores. Então, eu endossei, porque eu fiz aqui, não tinha nenhum dos senhores presente, mas os que quiserem subscrever junto, está à disposição. Isso aqui é um pedido da Câmara, né? É do Juliano. É da Copa lá. É dar um título de cidadão galiense, que ele é nascido em Jaffa, né? Depois, quem quiser vir assinar, por favor, viu? Assinam junto aí, que foi comentado com os senhores, como hoje a gente estava no... Não. Pela ordem, senhor presidente, vamos lá. Galha, São Paulo, em 27 de junho de 2014. Ofício do gabinete dos vereadores Francisco Martins Saraiva, tá a abreviação do nome do nobre presidente. Encaminha projeto de decreto legislativo de número 001/2014. Excelentíssimo senhor presidente, através da presente, estamos encaminhando para apreciação e deliberação dessa egrégia Casa de Leis o projeto
Decreto Legislativo de número 001/2014, na qual dispõe sobre a outorga de título de cidadão galiense ao paratleta Juliano Alves Pinto e da outras providências. Que a presente proposição se justifica, pois o homenageado em referência enalteceu o município de Galha, que reside, tendo em vista o destaque de nível internacional a participar, como voluntário do experimento encabeçado pelo brasileiro Miguel Nicoleles, professor da Universidade de Duke, nos Estados Unidos da América, e do Intuito Internacional de Neurociência de Natal, na qual possibilitou para o paratleta homenageado a dar o chute simbólico na abertura da Copa do Mundo FIFA 2014 Brasil, mediante a utilização de um exoesqueleto controlado pelo cérebro. Solicitamos a atenção dos nobres edis no que tange a apreciação no presente projeto, Decreto Legislativo de número 001/2014. Ao ensejo, aproveitamos a oportunidade para externarmos nossos votos de elevada estima e distinta consideração. Câmara Municipal de Galha, em 27 de junho de 2014, Francisco Martins Saraiva, vereador. Considerado objeto de deliberação, dê-se vista aos autos do projeto do Decreto Legislativo número 001/2014, as comissões permanentes. Primeiramente, a Comissão de Justiça e Redação e após a Comissão de Finanças e Orçamento, para que no prazo legal apresente seus pareceres. Terminada a leitura do expediente recebido dos senhores vereadores, convido o senhor primeiro secretário a proceder à leitura do expediente recebido de diversos. Nada consta de expedientes de diversos, senhor presidente. Nada mais havendo para tratar, suspendo os trabalhos por intervalo regimental por 5 minutos. Convido o senhor primeiro secretário a fazer chamada para a ordem do dia. Vereador Aguinaldo Aparecido Valério. Presente. Ana Maria Bortoleto Rivabem. Presente. Carlos Alberto Mizera Ferreira. Presente. Doraci Marcelino Martins. Presente. Francisco Martins Saraiva. Presente. Luiz Desânia Víquio. Presente. Marcelo Pereira da Cruz, presente. Sara Maria Tamelini. Presente. Wilson Lourenço da Silva. Se fazem presentes os 9 vereadores, senhor presidente. Havendo o número legal, declaro reaberta a presente sessão e, como não existe pauta para a ordem do dia, passaremos imediatamente em seguida para as explicações pessoais. Tem a palavra por 10 minutos, vereador Wilson. Carlinhos. Luiz. Doraci. Dadinho. Vereadora Ana Bortoleto. Vereadora Sara. Vereador Marcelo. Agora eu vou querer falar 90 minutos. Os minutos... Também não. Uma boa noite, obrigado pela oportunidade, senhor presidente. Eu gostaria de passar para vocês. Hoje pela tarde nós tivemos, sexta-feira nós tivemos aqui um telefonema da moça do cartório pedindo para que se fosse comunicado ao prefeito no cumprimento de uma lei que existia para passar a escritura da empresa Constrole. Daí eu entrei em contato com o prefeito, pedindo se ele estava sabendo alguma coisa, nós fomos lá no cartório ver o que estava se passando. Segundo o dono da empresa Constrole, foi acertado entre ele, o prefeito e alguns vereadores, uma rotatória na entrada da empresa, o asfalto até na empresa, e que a prefeitura fizesse a desapropriação de uma área para passar um duto. Aí eu procurei levantar nos acervos da casa essas leis, para ver se realmente existia isso nas leis, para que pudéssemos ver o contrapartida. A última lei que eu achei da prefeitura, do prefeito Renato Inácio Gonçalves, é uma lei datada do dia... Cadê a data? Oi? 18 de fevereiro de 2011. Uma lei um pouco complexa e um pouco
como se diz, uma lei que eu não entendi até agora, certo? E como agora à tarde nós conseguimos levantar, primeiramente eu gostaria de saber, dos vereadores que estiveram aqui presentes, se existia esse acordo entre a empresa que não constava em lei. O senhor tem conhecimento? Se constava em lei? É. Não. Tem alguma... porque dos vereadores da comissão passada, da gestão passada aqui, nós só temos 3 vereadores, né? E os outros, às vezes, a gente tem algum acordo feito que nós não sabemos. E ele disse que tem um acordo feito, e eu não consegui achar. Não, senhor, posso... Pois não, por favor. Bom, boa noite a todos, boa noite, internautas. Pelo o que foi conversado, se haveria a possibilidade de se fazer uma rotatória, ou, se não fosse uma rotatória, uma pista de aceleração e desaceleração para caminhões, para carretas, quando fosse começar a funcionar, um pedido de possibilidade. O que foi informado para ele é que isso teria que ser visto quando a época, se ia ter dotação, se não ia ter dotação, se ia ter dinheiro, se ia conseguir do Estado, como tudo. Certo? Isso é possibilidade quando a época chegasse. Tá? Uhum. Com relação a que mais aí? Não, é a respeito desse duto para... Então, ali é o seguinte, descendo ali, porque vem o duto, tem que jogar no Rio das Antas. Se a CETESB tivesse autorizado os órgãos competentes a jogar no Ribeirão, no fundo, que vai para o Rio das Antas, aqui não é caudaloso, né? Estaria resolvido o problema. Mas, pelo volume de água, os órgãos competentes não. Então, ele tem que ir direto para o Rio das Antas. Ali é o seguinte, foi pedido à época para o Silvio, porque se você descer reto ali, você tem a chácara do Silvinho, e depois você tem, para chegar no rio, depois da chácara do Silvinho, acho que uns 200 ou 300 metros de Fazenda Dona Irani. Eu não me lembro a época quem conversou com o proprietário da Dona Irani, e ele não iria autorizar. Então o que foi feito? Foi mudado o projeto, o duto descer à esquerda, beirando a margem da rodovia Galha Fernão, depois passaria por baixo e ficou acertado de jogar no sítio, no Rio das Antas, no sítio do... esqueci o nome dele, logo depois do Pesqueiro, o primeiro sítio que tem ali. Marcão, né? Não, é um japonês, esqueci o nome dele. Bom, naquele sítio lá, tá? Só que isso iria encarecer, não sei na época, acho que de 300 a 500 mil reais. Então, foi falado porque ali, a hora que fizer uma pista de aceleração ou desaceleração ou uma rotatória, a água vai ter que descer ali. Então, se a prefeitura desapropriasse ali para fazer essa... que a água vai ter que sair para algum lugar, e ela vai sair morro abaixo. Então ela vai ter que sair ali. Vai ter que ser feito ali uma obra de engenharia, né? Uma escada, alguma coisa de água, para escoar essa água até no Rio das Antas. Aí, de ver a possibilidade de passar esse duto junto. Entendeu? Mas não ficou nada acertado em lei. Não ficou de quando a época ver o que ia fazer. Não, porque ficou assim meio conturbada essa informação, porque inclusive ele queria que colocasse isso na escritura. Aí eu fui levantar essa lei que tinha aqui, que o Renato fez, que por sinal, quando se coloca na essa lei entra em vigor da data de sua publicação, ficando revogadas disposições em contrário, outras leis anteriores perderam efeito. A pessoa que fez essa lei, se eu fosse presidente da Câmara na época, eu teria falado para ele, você mude apenas o artigo. O artigo 8º. Olha, essa lei aí,
ela foi emendada 3 ou 4 vezes. Por que ela foi emendada 3 ou 4 vezes? Porque não depende só de prefeitura e constrole. Depende de vários órgãos ambientais, certo? Por isso ela foi emendada. Quando chegou da última vez, que foi aquela que já foi aprovada, entrou no mandato do Renato, depois foi aprovada já no mandato do atual prefeito, foi o que eu falei antes. Vamos colocar tudo isso numa lei só e fazemos uma lei só. Aí acharam que era melhor emendar de novo. Então ficou emenda de novo. Foi emendado umas 3 ou 4 vezes essa lei. É o seguinte, pode ser que eu esteja me equivocando em algumas coisas aqui, mas quando foi para convocar o prefeito para que fosse lá assinar essa escritura, que eu fui conferir essa lei aqui, de acordo com essa lei aqui, eu só quero ler um parágrafo, o senhor ver. Não, onde eu puder esclarecer. Os encargos de obrigação relativos à doação serão os seguintes. A área mínima de construção em alvenaria será de 1.000 metros quadrados para escritório e estacionamento. Construção e alvenaria do imóvel que destina à indústria não inferior a 7.200 metros quadrados. O prazo máximo da início da obra do inciso 1º e 2º não poderá exceder 90 dias da data da publicação desta lei. O prazo máximo de conclusão das obras referido no inciso 1 e 2, não podendo exceder a 24 meses da data da publicação desta lei. Ultrapassando o prazo de determinação no inciso 4º, deverá a donatária contratar e manter interruptamente no mínimo 40 empregos com carteira de registro em carteiras profissionais e encargos sociais em dia pelo prazo de 10 anos. Intransferibilidade e inalienabilidade ou qualquer outra alteração não prevista em lei sem a prévia anuência do município. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada as disposições em contrário. Existia uma lei já que dizia tudo isso. Nessa própria lei, eles cancelaram a lei anterior. Então nós temos que esperar mais 10 anos. Não, cancelou o artigo que mudou na lei. Mudou 1 ou 2 artigos, não sei. Não. Esta lei entrará Chico, em publicação. Assim, ó. Mudam-se 2 ou 3 artigos, certo? Na lei. Correto. E o resto, a mesma coisa. Não, aqui mudou a lei toda. Não pediram mudança de artigo. Vê aí. Não muda o artigo. Aqui fizeram uma nova lei. Essa lei foi emendada 3 ou 4 vezes. Você lembra, Júnior, que eu falei, vamos fazer Não, a única coisa que eu quero saber é que se tem essa informação, O que dá para é que ela foi emendada, mas criando outra lei. ela foi emendada, não, foi criada outra lei. Não, ela foi emendada. Ela emenda 2 ou 3 artigos e o restante... Não, ela não foi emendada. Ela foi criada outra lei. Então é o seguinte... Mas a última lei que foi mudada aqui, fomos nós aqui que mudamos. Não, aquela foi mudança de artigo dessa lei. Então... Não, aí mudou o artigo dessa lei. Então, eu só queria informar vocês que, de acordo com essa lei aí, eu fui procurar informações por pessoas que têm noções a respeito disso, e a informação que eu tive é o seguinte: nós temos que cumprir a lei. Se não tem nada dizendo na lei, nós não podemos fazer nada. E se o prefeito passar a escritura disso aqui, ele vai estar enquadrado no processo de improbidade administrativa. Então, só queria que vocês ficassem sabendo o que realmente está acontecendo. Eu acredito que vai ter alguma quebra de braço nessa assinatura de escritura, porque o prefeito não vai poder assinar.
E o homem a moça ligou várias vezes na prefeitura, ligou aqui que precisa passar essa escritura. Inclusive ele já pagou até o imposto disso. Agora veja bem, quando é feita uma doação, isso eu procurei me informar que foi feito há pouco tempo, e nós fomos os pleiteadores dela. Quando é feita uma doação, a partir do momento que a lei é aprovada, imediatamente tem que ser passada a escritura. Se ela não for passada imediatamente, é o que eu não sei, não passar a escritura. Agora estão querendo passar agora, certo? Ela não foi passada a escritura porque aí tem um artigo que é como é doação com encargos, tem que cumprir durante 6 anos. 10 anos. Não, era 10 anos no começo, depois veio para 6 anos. Mas aqui na lei está 10 anos. Tem alguma coisa errada aí, Chico. É o que eu estou dizendo, senhor. Não está errado uma coisa, está tudo errado. Então, o que Existia uma lei que nós aprovamos aqui há 12 anos atrás. Só quero explicar para vocês. Fomos chamados ali na sala de reuniões, Darcy, ele estava lá também, o Doraci estava junto, apresentaram um projeto totalmente quadrado. Na época, eu falei, se for para aprovar essa lei dessa maneira, eu sou contra essa lei. Foi isso. Aí fui contra, porque quiseram aprovar aquela lei. Painel de conversa. Memorial descritivo das plantas estava tudo assinado por uma pessoa que não era engenheiro da prefeitura, não fazia parte da prefeitura, não tinha nada. As metragens, na época, eram superiores ao terreno. Eu falei, isso está errado, tem que arrumar isso. Não, tem que aprovar, porque não sei o que tem. Até na época, o Silvino bateu o pé comigo, andamos discutindo lá, seu Davi andou discutindo comigo, falou que não queria mais, tal. Eu falei, se for para aprovar essa lei quadrada desse jeito, eu sou contra. Chico, acontece o seguinte, já que você voltou para trás, então eu vou relembrar. Acontece o seguinte, quando esse projeto foi mandado para a Câmara, lá atrás, como você falou, tinha uma certa urgência. E acontece o seguinte, como eu vou voltar a falar o que eu já acabei de falar, como envolve DAE, Secretaria do Meio Ambiente, todos os seus órgãos, CETESB, você sabe disso, que você estava aqui no começo. Então, o que foi mandado para cá foi um croquis de um projeto que poderia mudar. Por que ele poderia mudar? Ele poderia mudar porque, de acordo com o meio ambiente, as leis que fossem aprovadas, as diretrizes da Secretaria do Meio Ambiente, ele teria que ir sendo adequado. Então, realmente, no começo ele veio quadrado. Você lembra disso? Doraci estava aqui, né? Mas no dia da reunião que eu comentei, eu falei, esse projeto está errado, não pode ser assim. Foi sim. Foi Davi sim, Oliveira, eu lembro muito bem. O Davi Oliveira levantou, pegou o projeto, acho que todo mundo está lembrando disso, assim, se não for para assinar desse jeito aqui, eu não quero. Certo? Isso eu não lembro. Só salientar, não foi isso que aconteceu? Porque se não for para assinar desse jeito, eu não quero. Bom, o negócio é o seguinte, Chico, não adianta a gente ir lá para trás. O que nós temos que fazer é sentar e ver essa lei aí. Não adianta ficar aí. Esse projeto, ele veio errado, assim, a lei não permitia que a prefeitura doasse esse terreno direto para ele. Queria fazer um distrito industrial, depois passar para ele. E esse projeto, você, a Nair e tal, no começo estava todo mundo contra. No fim, o cara até brigou com você ali, bateu a face, disse que embora e tal. E eu fui o único que votei contra a equipe. Não pela indústria, pelo jeito que esse projeto veio. Pela tramitação. Na lei, o doutor Darcy estava com a lei na mão e eu também estava com a mesma lei. Só que ele cortou a lei, o fim lá, que lá falava assim. Isso daí eu falo para o senhor, Carlinhos. Lá falava assim, que poderia desapropriar um terreno para 2 finalidades, pública ou... Assim, poderia fazer o que você quisesse ali, menos você doar para uma pessoa física ou jurídica, a lei ali. E no projeto já estava doando, em vez dele fazer ali esse parque industrial aí e doar para a construção, não, eles já fizeram direto para ela, então foi feita a lei ali. Doraci, dá licença, não foi assim.
Eu vou te explicar o porquê que não foi assim. Porque realmente ele não podia constar no projeto que aquela área seria doada para a Constrole, naquele momento, certo? Então o que foi feito? Foi feita uma desapropriação, a prefeitura comprando aquilo lá para ver o que iria fazer depois. Tanto que ainda na época, foi falado de que se não desse certo com a Constrole, iria se fazer com uma outra, iria procurar outra, ou a prefeitura ia fazer alguma outra coisa com aquele terreno dela. Porque realmente não podia. É claro que a intenção era doar para a Constrole, mas não podia se fazer daquele momento, daquele jeito. Então a prefeitura comprou e depois foi apresentado o projeto, esse projeto quadrado que tinha que passar por várias coisas, entendeu? Por várias aprovações, várias modificações, para aí se chegar num denominador comum. Quando que se chegou nesse denominador comum? 1 ano e meio, 2 atrás, que saiu a licença de construção. A partir do momento que saiu a licença de construção, aí ela já saiu daquele jeito. Tem que construir desse jeito aqui. Não pode construir desse jeito aqui. Por quê? Porque se na hora de vier que os órgãos competentes vierem para dar o laudo de funcionamento, se eles não acharem assim, eles acharem assim, não vai poder. Então, tudo que está no projeto hoje, o que foi aprovado pelos órgãos competentes, acredito que há uns 2 anos atrás, não me lembro exatamente, tem que estar do jeito que foi aprovado. Assim. Porque se não tiver do jeito que foi aprovado, não obtém a licença de funcionamento. Agora, é a última que falta. Por isso que já foi mudado antes, por isso que houve essas 3 ou 4 modificações aí na lei. Agora, não era para ter mudado a lei inteira. Eu me lembro que nas vezes que foi mudada, inclusive na última, mudou-se 1 ou 2 ou 3 ou 4 coisas. O resto continua do mesmo jeito que foi aprovado na primeira. Agora, se foi feito errado, o jurídico da prefeitura fez errado. Não foi o jurídico da prefeitura, não. Carlos Eduardo Borges Marcondes. Aqui está assessor jurídico. Ué, então, ele fazia parte do coisa da prefeitura. Da prefeitura? Hã? Ele foi assessor também da prefeitura? Ele foi assessor jurídico da prefeitura. É o Tato. Bom, é o seguinte. Então, a única história coisa é essa. O que nós temos que fazer agora se tem coisa errada, nós temos que corrigir. Ó, essa lei aqui dá-se a impressão, você olha assim, minha maneira de ver como cidadão e como vereador. Vocês devem saber que eu sou meio chato quando chega um projeto. A Ana sabe disso, que eu participei junto com ela como vice dela. Se eu fosse presidente ou vereador naquela época, eu não teria aceito um projeto desse, para início de conversa. Porque esse projeto aqui é uma aberração da natureza. Um projeto que diz aqui que vai cancelar uma lei que já há 10 anos está funcionando, já é uma aberração da natureza. Esse aqui já... E outra, isso aqui foi um projeto feito para a pessoa ganhar tempo. Só que eu estou achando que essa pessoa achou que esse tempo vai ficar muito longe. Então ela quer agora apertar que a prefeitura passe a escritura. Então nós vamos ter que fazer uma reunião com o prefeito, com os... Você conversou com ele? Você conversou com o proprietário? Ele veio aqui e falou que a prefeitura, o dia que ele veio conversar com o prefeito, eu não estava no gabinete, estava na sala ao lado, mas a porta estava aberta. Ele falou que a prefeitura tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque ele tem um acordo com alguns vereadores e com esse prefeito. Bom, alguns vereadores, deve ser eu também. Porque eu estava diretamente ligado a isso. Concordo. E eu acabei de falar, e já ficou gravado, o que aconteceu. Ele pediu para que quando precisasse, eu vou repetir, quando precisasse, se seria possível fazer ou uma rotatória ou pista de aceleração e desaceleração asfaltada. Que o senhor foi caminhoneiro, o senhor sabe muito bem que precisa de uma pista de aceleração e desaceleração. Pois bem, o que foi falar? E pediu também, aí, se dá para passar o duto, quando for fazer, acredito que ali, eu não sou engenheiro, acredito que ali
tem que se fazer uma escada de concreto com um muro lateral para essa água descer e chegar até o rio. A água pluvial, quando fizer ali ou uma rotatória, uma coisa. Se daria para passar o duto ali. Eu falei, isso vai ter que, se for o caso, vai ter que desapropriar uma faixinha, desapropriar a faixa que a prefeitura precisa, ou se não precisar, entre em acordo com o proprietário, entendeu? Para se fazer. Agora, tudo isso depende de dinheiro, depende ou se for dinheiro da prefeitura, de colocar no orçamento. No orçamento? No orçamento, no plano plurianual, tudo isso. Se conseguir verba do Estado para fazer isso, também tem que ter um projeto. Como que não tem nada acertado? Foi pedido e foi deixado certo que quando fosse necessário, ele iria pedir para a prefeitura e a prefeitura ia analisar. Não, porque no dia que ele veio aqui, o nobre vereador, ele disse que já tinha acertado e que a prefeitura tinha como que se fosse uma obrigação de fazer para ele. Aí, a última lei que foi aprovada, que eu sei que foi mudado um parágrafo da lei. Tem uma outra lei que foi mudado um parágrafo dessa metragem aqui. Amanhã foi providencial. Foi mudado. Só que o que dá para se notar aqui foi que o seguinte, vou jogar sincero com o senhor, porque foi tentado fazer uma lei aqui para ganhar tempo. Certo? Uma lei para ganhar tempo, que apesar dos 10 anos que já estavam, que completou em 2012, eles quiseram jogar mais 10 anos em cima. Porque eles cancelaram a lei anterior. Chico, você está misturando tudo. Você está misturando tudo. Por quê? A primeira lei de 10 anos atrás, Chico, foi para construir, e isso foi mudado. Ninguém está querendo ganhar tempo de nada, Chico. Mas como? Se foi 12 anos, agora aqui está pedindo mais 10. Chico, se você não leu aí, os prazos correm a partir da licença de construção. Não é da licença que deu coisa lá, não, que demorou 2, 3 anos para o Estado da licença ambiental, tudo isso. Na lei não tem nada disso. Pode procurar que tem. Não tem. Júnior. Os prazos que correm aí é a partir da data da licença da construção da empresa. 2 anos para construir ou 3 anos para construir? Não. 3 meses para começar a construção, 2 anos para terminar a construção e 10 anos de carteira de 40 funcionários em regime trabalhista. Oi? Se vencer o prazo, tem que sentar com o dono da empresa, meu filho. O quê? Não tem nada de má fé aí. Tá certo, desta lei. Desta lei que está aí, é desta lei de licença de construção. Porque ele não podia dar prazo antes de obter a licença de construção, gente. Então, é o equívoco que eu estou falando. Faz o seguinte, presidente. Porque já acabou o prazo. E essa lei é de 18 de fevereiro de 2011. Então, em vez da gente ficar aqui com se, com acho, com eu ouvi, com talvez, com me parece, que é tudo muito vago, chama o dono da empresa aqui, senta e conversa. Bom, eu vou mandar um requerimento para o prefeito, pedindo para que fosse feito um esclarecimento aos vereadores a respeito disso. No caso, eu acredito que o prefeito vai chamar o advogado que fez a lei aqui, ou os advogados da prefeitura, que eles devem ter noção disso, talvez até o donatário, certo? Que o Davi, ele sempre falou, a hora que precisar de mim, eu estou à disposição. Mas nós mandamos algumas correspondências e não tivemos resposta. Cansou de falar para o senhor mesmo. Mas nós mandamos algumas correspondências e não tivemos resposta. Pede para ele vir aqui. Então, é o seguinte. Nós vamos fazer esse tipo eu vou pedir para fazer um requerimento do prefeito, pedindo informações a respeito disso. E vamos procurar entender, porque se houve esse erro aqui, esse erro tem que ser consertado de uma maneira ou de outra.
Exatamente, é isso que eu estou falando. Em vez da gente ficar em cima de hipóteses aqui, faz uma reunião, chama os vereadores, o prefeito e o dono da empresa. A única coisa que aconteceu foi que quando nós fomos lá no cartório, o prefeito falou assim, eu não estou sabendo desse acordo. Não, dá licença, eu sei, você não vai repetir. Mas a informação que ele disse é que tinha um acordo. E como aqui a gente só mexe com pessoas sérias, se teve um acordo, nós temos que ver. Exatamente. Aí, como o senhor está falando, houve um acordo. Houve uma possível negociação. É claro, Chico. Agora. Como que a gente vai saber? Primeiro que a gente não sabia quando que ele ia precisar disso. Segundo, a gente não sabia se o prefeito ia ser o mesmo, companheiro. Como não é? Que o prefeito quer? Não é o mesmo. A gente não sabia se o prefeito ia ser o mesmo ou não. Concorda comigo? Concordo plenamente. Então tem que sentar com o prefeito atual e ver se tem possibilidade. Ué? A única informação que eu vou passar ao nosso vereador é a que o senhor acabou de me passar, que eu vou passar verbalmente para o prefeito. O que o senhor acabou de me dizer, eu vou passar para ele. Que não houve, para ser mais sincero, porque todos vocês sabem o que eu vou dizer, que houve sim uma possível conversação posteriormente, mas que nada ficou acertado. Uma conversa de cavalheiros para acertar posteriormente a possibilidade. A gente não sabe se daqui um ano que você vai precisar? Então vou pôr no orçamento. Então vou pleitear a verba. Não, eu não sei quando vai ser. Quando for, a gente conversa. Perfeito. Porque na conversa, só esclarecendo, a moça que ligou, o jurídico falou, da prefeitura, falou para ela, mas o contrato não foi cumprido ainda. Ela falou, mas a prefeitura também não cumpriu o que ela prometeu, os vereadores e o prefeito não cumpriram o que eles prometeram. Por isso que o prefeito ficou equivocado quanto a essa forma. Se houve, realmente... Mas o prefeito tem uma força hoje de falar, não tem nada documentado, não tem como... Então hoje não tem promessa de boca ou conversa só no... Né? Então o prefeito tem essa força. Agora amanhã depois sentar e ver se tem a possibilidade, aí já é outra coisa. A gente não podia nem falar nada com certeza, Ana, porque tinha uma eleição no meio do caminho. Mas isso aí, se tiver errado, não tem como arrumar? Claro que tem. Olha, como arrumar tem, vai ter que fazer outra emenda nessa lei. Só que nós vamos ter que fazer agora, é o que eu estou falando para vocês. Eu não sei qual a atitude do próximo presidente, mas eu gostaria que isso aqui fosse feito com alguns pareceres, porque eles mexeram tanto na lei, que essa lei ficou com 10 interpretações, como eu acabei de dizer. E eu acho que uma empresa está vindo instalar no município, a prefeitura que é um órgão responsável, e nós como temos uma responsabilidade grande na mão, inclusive com a população, com tudo, para passar um esclarecimento, eu acho, na minha opinião, essa lei aqui, uma aberração da natureza que fizeram. É o que eu estou falando, vai ter que fazer uma nova lei. Foi o que eu falei a última vez, Sara. Já tinha 3 ou 4 emendas na lei. Eu falei, gente, vamos fazer uma lei, já colocando tudo que já foi mudado, e essas últimas mudanças agora. Aí não, vamos fazer mais uma emenda. Então vai fazer mais uma emenda. E aí foi a última que foi votada, inclusive nesta casa aqui já. Porque o que me chamou mais atenção foi a pressa. Acho que foi em 2011, não foi, vereador? 2011. Foi votado isso daí? Acho que 2011. Foi votado 2011. Foi votado em 2011, 2012. Teve 3 ou 4 mudanças, realmente teve. Eles fizeram uma emenda em 2011, nós fizemos outra em 2012, em 2013. Que nem dizia o finado prefeito Aliato, isso aqui está mais emendado que cueca de palhaço. Já tá mesmo. Então, eu acho que isso aqui não seria o caso de fazer isso que ele está querendo agora, o donatário, querer passar a escritura em caso de urgência. Então, isso aqui, nós vamos ter que sentar, analisar, fazer uma nova reunião para poder chegar a um consenso a respeito disso. Eu acho que isso aí está muito fácil de resolver, é só sentar e conversar. Outra coisa, eu acho que não precisava nada disso aqui, ficar em cima de hipóteses, o senhor me desculpa, porque aí começa a criar
Começa a criar um monte de celeuma na cidade. Não, o problema, porque isso, porque aquilo... O problema aqui que aconteceu foi o seguinte, que a hora que eu fui no cartório, as pessoas que estavam lá, inclusive, ouviram, a moça falou assim, a Câmara fez a lei, vocês têm que cumprir a lei. Eu falei, nós estamos cumprindo. Claro. Só que do jeito que está lá, está errado. Certo? Então... Agora, por que está errado? Precisa ver por que está errado. Está errado por causa disso. Então, vamos consertar. Ah, eu não quero consertar desse jeito. Então, acabou. Ué. Porque acontece o seguinte, às vezes, nosso vereador, pode ter sido feito algum acordo, algum documento que a gente, talvez, dessa gestão, a gente pode não estar sabendo e pode ter acontecido algum. Então nós temos que pegar os vereadores que participaram disso aqui. É o que eu estou falando. Ninguém mais participou disso do que eu. É o que eu vou repetir. Não ao todo, vou repetir de novo. Não tem documento, não tem nada. O que tinha era um acordo de cavalheiros com intenção da prefeitura fazer essas benfeitorias. Perfeito? Perfeito. E nada mais havendo para tratar, dou por encerrada a presente sessão, agradecendo a presença dos senhores vereadores, do público presente e dos internautas que nos assistem via internet, esclarecendo que nos termos do artigo 141 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Galha, no período de 1º a 31 de junho, essa Casa de Lei estará em recesso, sendo que os trabalhos da Secretaria de Administração no mencionado período será diariamente das 8 às 11 horas. Correto? Obrigado.